vamos conversar, quero ouvir opiniões sobre o assunto da semana para a pecuária de corte do Brasil, que foi a assinatura por cerca de 100 países de um acordo na COP26 na Escócia para reduzirem até 30% as emissões de gás metano na natureza nos próximos 8, 10 anos. O gás metano que é mais danoso do que o CO2. Primeiro, o Brasil havia assumido o compromisso de redução de carbono e um dia depois assinou o acordo para a redução do gás metano também. E a pecuária brasileira, a agropecuária brasileira, foi citada nos debates em Glasgow como sendo uma das principais emissoras do gás metano. Isso deixou o meio pecuário brasileiro, muita gente ficou indignada, o Brasil não tinha que assinar esse acordo, como é que vai ser? Vai ter mais pressão sobre nós? Enfim, foi um assunto que dominou a semana na pecuária de corte. Nós trouxemos aqui para falar desse assunto um pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o Dr. Rodrigo Gomes. A Embrapa que tem desenvolvido receitas, e desculpa falar tão simplesmente assim, receitas, mas receitas amparadas pela ciência, é importante destacar isso. Receitas para redução de carbono, com a carne carbono neutro, e tem também trabalhos sobre o metano, que é emitido pelo boi, pelo arroto. Muito se falou do arroto, mas não é só o arroto, né? É também dos resíduos do rumen, né? Enfim, queremos ouvir a Embrapa Gado de Corte e eu, como sempre, aqui com o nosso comentarista João Pedro Cuti Dias. Doutor Rodrigo, obrigado pela presença. O Brasil fez bem em assinar esse acordo? Bom, primeiro dar uma boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado, Zaidan, pelo convite. Prazer estar novamente do lado do senhor João. A gente tem que olhar pelo lado da oportunidade, né? Eu acho que é um novo desafio, diferente da questão do carbono, né? Por mais que eles se misturam, sabe, Zaidan? Mas a gente já tem, né, assim, identificadas tecnologias para isso, né? Para reduzir as emissões de metano dos bovinos. E agora temos que ver como enquadrar, colocar isso nos nossos sistemas de produção, fomentar, né, o uso dessas tecnologias, desde o pequeno produtor até o grande produtor, né? Captar os financiamentos necessários para isso, né, porque eles existem, né, esses financiamentos internacionais, tanto para a gente aplicar na pesquisa, que ainda eu acho necessário, mas também a gente aplicar realmente para a transformação do nosso sistema de produção, para levar essas tecnologias para os produtores. Rodrigo, a Embrapa desenvolveu talvez uma das melhores tecnologias na área tropical. O próprio coordenador do COP26, quando visitou a Embrapa em Brasília, questão de 2, 3 meses atrás, ele ficou impressionado com os resultados que vocês têm. Mas a grande questão no Brasil hoje é que nós temos 230 mil pecuaristas, que na sua grande maioria, eles não têm um sistema de extensão rural que leve essas tecnologias até eles. Então, na visão de vocês, no trabalho que vocês estão tendo, quais seriam as tecnologias que seriam mais de imediato, poderiam chegar ao pecuarista para que ele não diminuísse a emissão desse gás estufa, o metano, por parte dos animais? Muito bem colocado, Sr. João, até porque, assim, nas simulações que a Embrapa vem fazendo estudos de cenários, né, até, assim, cenários colocando diferentes níveis de intensificação. Então, desde um cenário de baixa intensificação até aquele sistema produtivo de alta produtividade, com uso de confinamento, etc., né? E aí se avalia qual é o balanço disso tudo, a emissão de metano, por exemplo, e aí, dando uma olhada nesses cenários hoje, né, a gente viu que o principal, talvez as principais tarefas nossas, realmente a partir desse compromisso, é levantar esses mais de 200 mil produtores para um nível tecnológico um pouco mais alto, né? Sair lá de 2, 5 arrobas por hectare, para ir para pelo menos 15 arrobas por hectare, triplicar, duplicar essa produção, né? Porque a gente realmente, nesse cenário, a gente já viu que a emissão de metano vai ser menor, né? É onde realmente a gente tem que atacar. Bom, o que a gente sempre enxerga que falta para esses produtores? Manejo de pastagem, porque muito da questão do metano é realmente de origem alimentar. O metano é produzido, né,
pela fermentação do alimento do animal. Então, quanto mais bem alimentado, quanto melhor a qualidade nutricional daquela dieta, menor vai ser a emissão, vamos dizer assim. Então, a gente tem que começar pela questão das pastagens. Obviamente que isso aborda a questão de solo, de manejo também, né? A parte sanitária, obviamente, né? Porque às vezes a mortalidade significa uma perda, às vezes eu tenho uma mortalidade lá de 5%, 10%, 15% de bezerros, enquanto eu poderia ter uma mortalidade de 2%, 3%, reduzindo lá a quantidade de vacas que eu tenho no rebanho, né? E o próprio melhoramento genético, né? A gente fala assim, pequeno produtor, melhoramento genético, mas sim, né? Hoje a gente tem a questão da inseminação artificial em tempo fixo, né? Eu acho que a gente pode fomentar a questão mesmo de chegar touros, melhoradores, nesses pequenos produtores também, né? Porque a genética, eu sou nutricionista assim, de formação, né? Mas eu costumo falar que o melhoramento genético é uma das tecnologias de melhor custo-benefício que existe. Ela acaba sendo barata. O melhoramento genético para reduzir a idade dos animais seria... Melhorar a produtividade, tem mais alguma coisa? melhorar a fertilidade, porque vamos lá, você pensa, por exemplo, um pequeno produtor que tem o seu rebanho lá de 20 vacas, né? Se ele tem uma taxa de fertilidade lá de 50%, ele vai ter lá 10 bezerros por... Só que se aquelas mesmas 20 vacas tiverem uma taxa de fertilidade lá de 70%, 80%, ele vai ter lá 16 bezerros. Então, assim, melhoramento para a fertilidade, para o peso desse bezerro, depois para o desenvolvimento ponderal dele mesmo, para crescimento, para peso, né? Então, assim, o melhoramento genético voltado como um todo. Inclusive, por que não, né, as pesquisas já avançaram bastante nisso, melhoramento genético para reduzir a emissão de metano. A gente sabe que dentro de uma população de animais da mesma raça, de mesma idade, existem indivíduos, né, que têm uma menor produção de metano produzindo a mesma quantidade de carne, né? Então, Quer dizer que nós poderemos ter uma DEP, Perfeito, gás metano no futuro? Sim, sim. Assim como hoje a gente tem já para eficiência alimentar, que é algo que a gente vem tentando trabalhar já há uns 15 anos, no futuro a gente pode ter sim uma DEP para metano, desde que a gente consiga coletar os dados, né, que é algo um pouquinho mais complexo. Rodrigo, aqui no canal nós abordamos sempre a questão de pastagem. Pastagem, acreditamos que é uma maneira mais barata de você produzir bovinos e é mais corretamente ambiental. Quando você olha, eu vou aproveitar o teu conhecimento de nutrição, de bromatologia, quando você olha, por exemplo, quando você vai numa pastagem degradada, você encontra aquela muito pouca folha, muito talo, muito pouca folha. E quando você vai numa pastagem recuperada, bem manejada, você come folha. Há uma diferença significativa na emissão de metano, mudando os parâmetros de nutrição? A principal diferença, Sr. João, é na contrapartida de carne, né? Às vezes as emissões tem um animal que está num pasto degradado e tem um outro animal que está num pasto muito bom, as emissões são até equivalentes em quantidade do metano, né, emitido por dia. O problema é a contrapartida. Enquanto um praticamente não ganha peso, ou ganha lá 100 gramas por dia, 200 gramas por dia, o outro tem o potencial de ganhar 800 gramas, 900 gramas, de abater com 2 anos, enquanto que o outro vai ser abatido com 4 anos. Essa é uma grande questão, né? Assim, se hoje o Brasil fosse, né, vamos voltar aqui para casa, vamos né, olhar para dentro de casa e fazer nosso plano de ação, um primeiro ponto continua sendo a redução de idade de abate. Né? A redução de idade de abate é um dos primeiros pontos cruciais, né, para a redução da emissão de metano, assim como para o carbono como todo foi, recuperação de pastagens, né, fixação biológica de nitrogênio. Focando agora na questão do metano, a redução de idade de abate é um primeiro ponto. Então, essa é a grande diferença ali daquele pasto degradado e do pasto de integração lavoura-pecuária, aquela salada, né, aquela pastagem de alta qualidade. É principalmente a questão da contrapartida. Mas as emissões diárias do animal são praticamente semelhantes, às vezes. A gente nota, doutor Rodrigo, que geração vai, geração vem, o pasto está sempre em destaque. Exato. E a gente nota que essa questão das pastagens ainda não é totalmente bem cuidada pelo pecuarista brasileiro. É um ponto, assim, até os estudos da parte de economia, os colegas que estudam, a gente se pergunta lá, por que os produtores ainda não adotam plenamente o que a gente tem de tecnologia de manejo de pastagem, né? De respeitar a altura de pastejo, né? De fazer a adubação de manutenção, a adubação nitrogenada lá para, né, no período das águas, por exemplo, a correção do solo, né?
Então, assim, passa pelo que o senhor João falou, às vezes é a transferência da tecnologia, né? A gente tem diferentes perfis de adotantes mesmo, né? A gente tem aqueles que adotam primeiro, que rapidamente adotam, mas a gente tem uma quantidade grande do que assim, a teoria chama de retardatários mesmo, né? Retardatários porque eles são retardatários, mas é pelo perfil. Então, a transferência de tecnologia, a extensão rural, né? Por exemplo, o trabalho que o Senar vem fazendo hoje, que é um trabalho fantástico, né? Vai ter foco principalmente também nessa faixa de 50%, que às vezes está lá na faixa de retardatários, né? A preocupação que a gente sente hoje é que hoje os caras querem transformar o boi com um bode expiatório. Se você olhar os números do Brasil, com 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 mil toneladas de CO2, o metano é 20 milhões, é 0, alguma coisa. Como é que se vê hoje essa questão, por exemplo, esses números que o pessoal usa? O próprio metano, eu até 2 meses atrás, falava-se que era 25, 28 vezes mais danoso do que o CO2, agora passou para 80. Então, o perigo que tem é que a comunicação de massa distorce esse problema e coloca a pecuária na parede. Esquece que esses 20 milhões, nós produzimos 9 milhões de toneladas de equivalente de carcaça do alimento de alto valor biológico, que é a carne. Produzimos 30 bilhões de litros de leite. Então, esses fatos ficam no segundo plano e se pinça um fato único. Eu acho que esse trabalho de vocês, em termos de mostrar para a sociedade como um todo, o real peso do metano, porque senão nós comentamos aqui ontem, que numa manchete do Jornal Nacional de Circulação Nacional apareceu pecuária, aí parece que o boi virou bode expiatório. Exato. A gente vai ter que entender melhor até como vai vir essa questão do 30% de reduções. Se realmente vai ser igual para todos os setores, para todos os países, né? Eu estava vendo um relatório hoje, dependendo, além da agricultura, tem outras indústrias que emitem uma quantidade grande de metano, né? Então, você pega o óleo e gás, por exemplo, e essas outras indústrias têm um potencial de redução muito maior do que a própria agropecuária, né? E dependendo do país, né, você pega os países principalmente que são dependentes de combustíveis fósseis para gerar energia, por exemplo, muito do metano gerado vem, né, desses países, né? Você pega a China, a Índia, até que eles não são signatários, né? Pelo menos até hoje não são signatários desse pacto. Então, realmente, assim, a gente vai ter que digerir um pouquinho melhor essa questão do metano aqui no Brasil, até mesmo para transformar essa mensagem, né? Porque a mensagem que vem trazendo, não, é o gás mais poluente, na verdade, que tem mais potencial de aquecimento global, só que a gente tem que realmente trazer esse contexto, né? Trazer e falar assim, olha, ok, mas o que causa o aquecimento global é o total de carbono emitido na atmosfera, que tem que ter contar a contribuição de todos os países, e a gente tem que ver realmente quais são os nossos números. Agora, como eu falei, eu acho que a gente tem que trazer para o lado da oportunidade, né? O lado da oportunidade, principalmente porque o que a gente tem de tecnologia hoje, a maior parte da tecnologia que a gente tem para a redução das emissões de metano, elas também promovem aumento de produtividade. Elas também promovem aumento de lucratividade, sabe? Haverá um retorno para o pecuarista? A maioria. Agora, Né? Doutor Rodrigo, os números ainda não são muito claros, né? Sobre quanto nós emitimos e quanto poderemos deixar de emitir. Essa é uma questão que deve ser discutida daqui para frente, porque até agora Sim. O quanto que um boi emite, tem muita dúvida sobre isso. O Brasil, Zaidan, assim, vem evoluindo através das pesquisas nesses últimos 15 anos nessa temática, sabe? Eu acho que hoje a gente já está numa posição um pouquinho mais confortável do que a gente estava há 10, 15 anos atrás, né? Houve um investimento em pesquisa na Embrapa, nas universidades, foi uma temática mundial, né? Então, assim, as universidades também estavam muito olhando para isso, então a gente começou a gerar muitos números. E a preocupação sempre foi essa. E 10 anos atrás, os europeus estavam fazendo cálculo para nós, para os nossos sistemas de produção, utilizando os parâmetros deles, né, de agricultura deles, que desconsidera, às vezes, o fato da gente ter 3 safras, né, a gente ter integração lavoura-pecuária, a gente ter uma pecuária baseada a pasto. Hoje a gente está um pouquinho mais confortável. Mas até então, a gente estava muito focado na questão do balanço de carbono. Você pega várias iniciativas que a gente tem, até mesmo dentro da Embrapa, que já foram faladas aqui, né? Carne carbono neutro,
carne de baixo carbono. São sistemas de produção que contavam com a questão da emissão, ok, a gente está medindo, vamos tentar reduzir, mas a gente estava contando com o potencial de remoção dos sistemas de produção. Né? A remoção, sequestro, né, através das árvores, através do solo. Agora o metano é um pouquinho diferente. Então a gente vai ter que realmente estudá-lo, né, esmiuçá-lo um pouquinho melhor. Bom, Dr. Rodrigo Gomes, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, gentilmente participando aqui da nossa conversa. E João Pedro também, muito obrigado. É um assunto que não se esgota, a gente vai ter que voltar com o Dr. Rodrigo outras vezes aqui, né, João? Obrigado. Se Deus quiser. E vamos contar com ele, porque esse pessoal que está nos assistindo, com certeza tem muitas dúvidas na cabeça, Rodrigo. Porque quando a gente fala a preocupação de você manter esse quadro de pecuarista, vai ter que levar em conta essas variáveis todas daqui para frente. Com certeza. Muito obrigado, doutor Eu Rodrigo. agradeço, sempre à disposição.